Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar vendo o que nós andamos falando. O que nós andamos falando das pessoas, o que nós andamos falando dos outros. Nós temos que ver o que nós estamos falando. Porque muitas vezes nós estamos falando coisas que não devemos falar. Muitas vezes nós estamos falando coisas que isso vai nos prejudicar. Isso vai nos prejudicar muito e muito mesmo. Porque tem vezes que pessoas falam do jeito que as pessoas estão servindo a Deus, do jeito que as pessoas estão falando da palavra de Deus. Nós temos que ver isso daí, porque nossas vidas ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos perdidos, porque o Espírito Santo vai se retirar e vai deixar a gente sozinho, porque o Espírito Santo, ele tem que fazer esse papel de cuidar de nós, da nossa vida espiritual, da nossa vida física, da nossa vida mental. Ele cuida no mínimo esse detalhe. É bastante você dar lugar para ele, porque muita gente está dando lugar para o diabo. Em vez de estar dando lugar para Deus, está dando lugar para o diabo agir na vida dela, está dando lugar para o diabo estragar o casamento dela, destruir os filhos dela. Muita gente está dando lugar para isso, mas nós temos que vigiar e ver o que nós estamos falando, ver de quem nós estamos falando, porque a gente pode pagar muito caro por isso. Nós podemos sofrer uns grandes danos na nossa vida espiritual se nós não ver direito o que nós estamos falando. Muitas vezes nós estamos falando de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Muitas vezes nós estamos falando de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e você tem que tomar cuidado quando você fala com uma pessoa cheia do Espírito Santo, que você vai estar falando contra o próprio Deus. Você está falando contra o próprio Espírito Santo. E isso pode acarretar algum problema futuro na sua vida espiritual. Algumas horas pode acarretar algum problema muito sério. E temos que tomar muito cuidado mesmo com o que nós estamos falando. Se nós estiver falando do Espírito Santo, você vai pagar um preço muito caro. Um preço mesmo de sofrimento muito grande. Vai ser sofrimento grande, porque você estará falando do Espírito Santo e contra o Espírito Santo não há perdão. E você vai acabar saindo da casa do Senhor e nunca mais podendo voltar. Porque aí você não vai sentir mais vontade de voltar para a casa do Senhor, você não vai sentir mais desejo de estar na casa do Senhor, e você vai estar completamente fora dos planos do Senhor. Você vai estar fora das promessas de Deus. Você vai estar fora, porque Deus vai permitir que o inimigo, que ele te segure e te escravize em alguma coisa em que você não vai ter força para voltar para a casa de Deus, simplesmente porque você não vigiou. Você não andou na luz da palavra, mas você andou nas trevas, e as trevas acabou te dissipando, acabou te estragando. E você pode nunca mais voltar, pode morrer nessas condições. E aí só Deus vai saber da sua vida. Só Deus vai saber que fim você levará. Então, portanto, nós temos que evitar o pecado da blasfêmias. Porque muitas vezes Deus ele perdoa os homens. Mas contra a blasfêmia do Espírito Santo, se blasfemar contra o Espírito Santo, aí não tem perdão. Por isso você tem que vigiar, tomar cuidado de quem você fala. E vai lá no do pastor, ainda piorou, né? Porque o pastor é um anjo da igreja. Você vai falar do pastor, aí você vai ter consequências grandes. Pode ser doença, pode ser alguma coisa. Você pode conseguir, porque mesmo que o pastor está errado, mesmo que o pastor estiver errado, ore por ele, porque
o caso dele é com Deus, não é com você. Quem vai salvar ele é Deus, não é você. Portanto, ore e deixe nas mãos de Deus, que Deus sabe o que fazer com ele. Mas você não fale dele não, que Deus não se agrada. Deus não quer isso, porque Deus é pai dele. Então você não pode estar falando mal do seu irmão. Não fale mal do seu irmão, porque você vai pagar um preço muito caro, preço de sofrimento terrível. Eu vou deixar uma palavra aqui para a meditação dos irmãos, das irmãs, ou até mesmo de outras pessoas que se agradar com a palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 12, versículo 32, que diz assim: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Olha como é sério. Pois toma cuidado com o que você fale. Tome cuidado com o que você está falando. De repente você está falando do Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo e não está sabendo. Aí você acaba indo para o mundão e não voltar mais para a casa de Deus, porque não há perdão para você. Como não há perdão para os demônios, também não vai haver perdão para você. Porque Deus pode perdoar tudo que você disser. Você pode dizer uma coisa que ofenda a Deus, Deus te perdoará. Você pode dizer alguma coisa que ofenda a Jesus, o Filho de Deus, Ele te perdoará. Mas se você disser alguma coisa contra o Espírito Santo, aí você não vai ter perdão e você vai acabar indo para onde o diabo está, onde os demônios estão, porque você se tornou uma pessoa igual a ela. Você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, e isso não tem perdão. Não tem perdão, porque você vai simplesmente esquecer as coisas de Deus. Não vai sentir mais vontade de viver para Deus. Então tome cuidado, preste atenção, fecha a boca. Não fica abrindo a sua boca toda hora, porque o peixe morre pela boca. Toma cuidado, preste atenção na palavra de Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, que tem falado tanta coisa, meu Pai, contra a tua casa, contra a tua igreja, que tem falado, meu Pai, contra Pai, coisas absurdas, Senhor, coisas, meu Pai, que elas estão pagando o preço, meu Pai, mas não estão pagando, Senhor Deus, por sofrimento, Senhor Deus, meu Pai, elas estão pagando, Senhor Deus, umas consequências muito grande na vida delas, meu Pai. Muitas estão doentes, muitas são fracas, meu Pai, porque tem falado coisas que não deve falar, Senhor Deus, meu Pai. Mas, meu Pai, tem umas que vai até, Senhor Deus, meu Pai, perder a salvação e não voltará mais nunca para a tua casa, Senhor. Porque, meu Pai, blasfemou contra o teu Santo Espírito, e contra o teu Santo Espírito não tem, Senhor Deus, meu Pai, perdão. Pai, ajuda essa pessoa a vigiar, ajuda essa pessoa, meu Pai, a poder parar de falar coisas que não deve, Senhor. Ajuda elas, meu Pai, a orar mais, a jejuar. Meu Pai, a quebrar, Senhor Deus, meu Pai. Pai, a carne, Senhor Deus, quebra a carne. Pai, vencer as obras da carne, Senhor, para poder, Senhor Deus, meu Pai, ter uma vida reta contigo. Pai, andar, meu Pai, sobre a tua palavra, andar, Senhor Deus, meu Pai, com a tua verdade, largar as mentiras, as fofocas, as confusões, Pai, largar tudo que não presta, Senhor, para poder ter uma vida, Senhor Deus, maravilhosa contigo. Pai amado, Pai misericordioso, tem muitas pessoas, meu Pai, que tá perdendo a salvação, Senhor, porque, meu Pai, não sabe mais te servir, não escuta mais a tua voz, meu Pai, está sendo enganada pelo inimigo. O inimigo está enganando, Senhor Deus, e ela está pensando que é o Senhor, meu Pai. Está repreendido em nome de Jesus, porque o inimigo, Senhor Deus, está querendo levar ela, Senhor Deus, meu Pai, para o inferno. Está repreendida essa obra maligna, está querendo, meu Pai, meu Pai, abrir um laço para ela, Senhor Deus, meu Pai, está querendo, Senhor Deus, laçar ela, Senhor, leva ela cativa, está repreendido em nome de Jesus. Pai, opera na vida dela, opera na casa dela, na família dela, na parentela, nos vizinhos, Senhor Deus. Guarda essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor. Pai, dá uma vida nova, meu Pai, escreve uma nova história, Senhor. Pai, é o que eu te peço, Senhor Deus, é aquelas que estão desempregadas, Senhor Deus, abre portas, Senhor Deus, meu Pai, para essas pessoas, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus.
Ajuda essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, viver, meu Pai, pela Tua palavra, andar, Senhor Deus, pela fé. Pai, o justo vive pela fé e nós temos que andar pela fé. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa as pessoas. Meu Pai, ajuda elas a falar palavras positivas, Senhor. Faça, meu Pai, com que elas venham jogar por terra todas as palavras negativas, Pai. Pai, todo-poderoso, grande Deus, Senhor, operando, Senhor Deus, em cada vida, em cada coração, em cada mente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.